com ele, recuperado, aqui já com a caneca. Tô tomando uma aguinha de coco aqui. Porque o tempo tá seco aqui em São Paulo, em grande parte do país. A gente trouxe um destaque aqui na previsão do tempo e é isso, consequência é essa. Não há voz que resista, Pedro Duran. Mas vamos falar aqui com o nosso tabuleiro eleitoral? É isso, já viu que apareceu o tabuleiro, já veio a nossa trilha sonora, já estamos em semana de convenções, na verdade. Pois é, já tivemos um fim de semana super agitado com a definição de algumas candidaturas. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, ele oficializou a sua candidatura à reeleição à prefeitura da capital fluminense e hoje tem mais convenção por lá, tem mais oficialização no Rio. Alexandre Ramagem, o principal oponente de Paes nessa disputa, vai ser oficializado logo mais, agora de manhã. E o que eu apurei para trazer de informação para que acompanhe a CNN é que, da mesma forma que Eduardo Paes, muito embora a escolha do vice, ou no caso de Ramagem da vice, esteja encaminhada, eles vão deixar para a última hora. Então, Ramagem vai ser oficializado hoje, sem a decisão sobre quem vai ser a vice ou vice na chapa dele. No caso de Eduardo Paes, o grande favorito é Pedro Paulo, deputado federal, que já foi secretário da Fazenda do Eduardo Paes, pessoa próxima a ele. No caso de Alexandre Ramagem, quem hoje tem melhores ofertas nas bolsas de apostas é a Índia Armelau, que é deputada estadual, professora, dona de academia de CrossFit, enfim, teve junto com o Ramagem no ato com o Bolsonaro no final da semana passada, estava lá em cima do trio elétrico e ela que deve acabar conquistando essa indicação, mas não hoje, e sim até 5 de agosto, quando acabam as convenções. Agora, será que esses vices têm poder de mexer com os nossos peões? Difícil, viu, Carol? Do ponto de vista prático, o Pedro Paulo é uma figura um pouco mais conhecida, a Índia Armelau um pouco menos conhecida, mas a campanha no Rio, como aqui em São Paulo, deve ser muito entre Lula e Bolsonaro, essa coisa mais antagonista. No caso do Rio de Janeiro, o prefeito de lá, o Eduardo Paes, tem uma aceitação e uma popularidade maior do que o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Mas esses vices no Rio de Janeiro, pouca capacidade de influenciar o tabuleiro eleitoral. A gente pode até olhar como é que ficam os peões no Rio de Janeiro, para poder saber qual que é a vantagem hoje do Eduardo Paes, segundo o índice CNN, que é um agregador de pesquisas. Portanto, não tem margem de erro, tem os números consolidados, 50%. Né? A margem está com 8% ali, mas vai avançar ainda. Vai chegar mais para frente porque vai ser apoiado pelo Bolsonaro. Bolsonaro ganhou de 53% a 47% no Rio contra o Lula em 2022, então vai avançar. Tarcísio ficou sozinho no PSOL com 8%, o Ottoni de Paula saiu da disputa para apoiar o Eduardo Paes, esses 4% vão migrar certamente entre o Paes e o Ramagem, porque o Ottoni também é um deputado bolsonarista, né? Então isso certamente também atende ao Ramagem. O Marcelo Queiroz do PP. Não é só lá que está se discutindo a candidatura dos vices, né? Onde mais? Conta pra gente. Porto Alegre, a gente teve a indicação do PL para quem será a vice de Sebastião Melo, que é o atual prefeito. E eles indicaram a tenente-coronel Bettina Warren, tem até a imagem dela, junto com a comandante Nádia. A comandante Nádia, que é essa de verde aqui, ela vinha aparecendo nas pesquisas, pontuando como a indicada do PL para a disputa em Porto Alegre, para a prefeitura de Porto Alegre. Mas o PL, aderindo à chapa de Sebastião Melo, que é do MDB, aí indica a Bettina Warren, que é esta aqui, loira, para que seja a candidata à vice. A comandante Nádia até comemorou a chegada da Bettina como indicada. E o que explica essa união MDB-PL lá em Porto Alegre? É o avanço do PT? E um pouco em torno da direita, né, se movimentando. O Sebastião Melo é do MDB, mas ele tem uma postura mais apontada como de direita, enfim, tem a oposição, tem a esquerda bem marcada na oposição, e essa aglutinação de forças, eles entenderam que era o caminho mais fácil para poder juntar ali os respectivos projetos. Vamos ver como é que fica o tabuleiro eleitoral lá em Porto Alegre, até pra gente poder comentar sobre isso, Carol, porque olha só o que acontece, você tem a Maria do Rosário do PT com 29%, logo à frente dessa disputa, e o Sebastião Melo com 27%. É por isso que eu te questionei com relação ao avanço da Maria do Rosário por lá. Aqui nessa ponta. Os dois têm teto, tá? Assim, os dois têm uma rejeição que pode impor um teto a eles, mas hoje essa disputa tá muito polarizada. A comandante Nádia estava aqui em quarto lugar com 6%.
Então, a candidatura não decolou a ponto de oferecer, por exemplo, um risco a esses dois líderes da disputa, né? Você tem ainda a Juliana Brizola ali do PDT com 9% e o Thiago do União Brasil com 3%, mas o cenário já está relativamente calcificado lá em Porto Alegre, como São Paulo e Rio, deve ter um segundo turno entre bolsonarista e lulista, esquerda e direita. Como é que está a chapa da Maria do Rosário? A Maria do Rosário também tem uma vice que foi escolhida, a gente pode até colocar ela na tela para poder mostrar quem é a vice da Maria do Rosário. Aqui. Isso, pronto. Vou mexer a tela com essa imagem, porque é significativo, Carol, a gente ter tido uma escolha, tanto do lado do Ramagem, quanto do lado do tanto do lado do Sebastião Melo, quanto do lado da Maria do Rosário, de vices mulheres, né? No caso da Maria do Rosário, a Tamires Filgueira, que é essa que aparece à esquerda da imagem, com lenço amarelo, do PSOL, e que conseguiu fazer com que essa chapa fosse unificada em torno da esquerda. Você tem a Juliana Brizola ali ainda fora, mas está consolidado, portanto, duas mulheres de vices deve ser o que vai acontecer. Bolsonaro desembarca no Rio Grande do Sul nessa semana, deve passear por algumas cidades de lá, como Porto Alegre e Canoas, e deve inclusive ajudar a fazer o lançamento, a oficialização da Bettina Worm, não só a filiação dela ao PL, mas também nessa oficialização junto com o atual prefeito Sebastião Melo. Então ela que é tenente-coronel, médica veterinária, deve ser escolhida a vice. Ou seja, vamos voltar nesse assunto durante essa semana com o Pedro Duran, sem dúvida. E tem outra cidade que também teve esse avanço, que é Recife. Vamos para lá. Porque a gente teve o Eduardo Campos, deve anunciar hoje o vice dele, que é o ex-chefe de gabinete dele, o Vitor, uma solução caseira, porque ele tentou negociar com o PT, que o vice fosse um vice do PT, mas o Vitor se filiou ao PCdoB, que não deixa de ser próximo, porque é da federação do PT, para que seja anunciado o vice dele. Então, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deve embarcar para Recife hoje à tarde e por volta das 5 horas da tarde a gente deve ter, portanto, a oficialização do vice do João Campos. João Campos que está, assim, a léguas na frente da concorrência no tabuleiro eleitoral. Caminhando para uma vitória em primeiro turno, né, Pedro? Caminhando para uma vitória em primeiro turno. Difícil vai ser bater ele. Vamos ver os peões em Recife, como é que estão no nosso tabuleiro eleitoral? Vai estar perto de você. Olha aí, João Campos. Vou até 70% candidato do PSB, filho de Eduardo Campos, já é prefeito da cidade, está disputando a reeleição. Gilson Machado do PL aparece com 7%, talvez avance um pouco, mas nenhum dos outros candidatos aqui, nem da esquerda, nem do centro, teriam condições de disputar contra o João Campos. Aí o João Paulo, que está aparecendo aqui no PT nessa última configuração do tabuleiro, com essa oficialização do apoio ao João Campos, ele sai da disputa e aí você tem mais fortalecimento do João Campos na disputa eleitoral. 70%, hein? É muita coisa. É muita coisa. E a gente tem uma última cidade, Carol, que é a cidade de Vitória, para apresentar aqui quem são os candidatos, porque lá em Vitória a gente está tendo um duelo de gerações. Tem duas gerações distintas que estão buscando a prefeitura da cidade. Camila Valadão, do PSOL, é uma das representantes da esquerda nessa disputa. A capitã Stephanie, do Podemos, o capitão Assunção, do PL e o Eduardo Hamlow, do Avante. Antes da gente mudar de tela, eu queria só pontuar a idade deles aqui para explicar qual que é essa briga de geração. Então, a Camila Valadão tem 39 anos, a capitã Stephanie 34 anos, são de uma geração. O capitão Assunção tem 61 e o Eduardo Hamlow 57, são de outra geração. Vitória que tem 322 mil habitantes e 2 bilhões e 900 milhões de reais de orçamento. Na segunda tela, a gente já consegue perceber a continuidade dessas duas gerações, porque você tem o João Kozer, do PT, que é o veterano nessa disputa com 68 anos, o atual prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que tem apenas 42 anos, e o Luiz Paulo Veloso, que também é candidato pelo PSDB, o Luiz Paulo, que tem 67 anos. Então você percebe que, de fato, você tem um cenário muito característico de duas gerações da política se enfrentando lá na capital do Espírito Santo. E aí, no tabuleiro de Vitória, vamos dar uma olhada como é que está a situação nesse momento. Você tem o atual prefeito com uma vantagem significativa, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro, a exemplo do que acontece em Recife, cidades que demonstram uma tendência ao continuismo. O sujeito que tem 46% aqui no tabuleiro, como a gente está falando de votos totais e do agregador do índice CNN,
esse número certamente se transforma em 50% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, poderia levar ele a ganhar no primeiro turno. O João Coser, do PT, com 18% aqui em segundo lugar, pode ser que avance mais um pouco, se impulsionado pelo Lula, e os outros 3 candidatos ali na sequência nesse segundo pelotão. Carol. Pedro Duran, trazendo pra gente o tabuleiro eleitoral. Hoje, muitas notícias ainda com relação às eleições municipais que o Pedro vai estar de olho para nos contar em detalhes. Valeu, Pedro. Valeu, Carol.